paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Sou o pastor Caio, todos já me conhecem. Quero trazer uma palavra para você que se encontra no livro de Ageu, capítulo 1. No momento onde o povo passava por um período complicado, onde Deus ele reclamava para si a sua casa, o seu templo. Deus reclamava para si que ele não tinha um local para habitar, a sua habitação estava em ruínas. E o povo, ele estava preocupado para consigo mesmo. E o povo preocupado para consigo mesmo, eles esqueceram a obra de Deus, esqueceram as coisas de Deus. E o Senhor, por isso, ele vem e levanta um homem chamado Ageu, para poder trazer, exortar o povo a juízo, e assim o povo voltar-se para o Senhor e observar as coisas do Senhor. No momento complicado, onde que as pessoas eles só pensam em si, veio o Senhor e chama Ageu. Isso nos importa, ouvir a voz de Deus. E ouvir quando Deus levanta um homem, o profeta, para poder trazer uma palavra, a palavra de bênção, uma palavra rema sobre a nossa vida. Quero trazer essa palavra para você e eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 2 e 3, que diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas aplainadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei-vos, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o seu passado. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que o Senhor, ele olha para esse momento, ele olha para a situação, ele olha para esse contexto, ele observa que precisava então de alguém para despertar o povo de alguma maneira, de alguma forma. E ele chama então aqui o profeta Ageu, cujo nome significa alegria, meu aniversário, nascido em um dia festivo. E esse homem, esse profeta, ele tem ele tem que levar essa palavra, a responsabilidade para levar a palavra de exortação, para que o povo possa reedificar o templo do Senhor. No momento onde o povo não pensava mais em fazer isso, onde o povo pensava em si, onde o povo pensava em estar cuidando da sua casa, cuidando da sua vida, vivendo tranquilo, vivendo tudo bem. Porém, Deus ele se entristeceu. E ele começa então a trazer então a vida do profeta Ageu. E ele fala assim, através do profeta Ageu: Acaso é tempo de habitar em vós em casas aplainadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Em algumas traduções vai dizer casas estucadas. E aqui na minha versão é aplainadas. E eu vou te dizer uma coisa importante, queridos. Se é estucado, se é aplainadas, eu quero te dizer que você vai entender isso. A minha casa permanece em ruínas. O Senhor reclama para si o seu templo, a sua casa, a sua habitação. O povo preocupado para consigo, o povo preocupado em poder fazer com que a sua vida ande. Só que Deus, ele quer a sua habitação. E ele reivindica para si a sua habitação. O Senhor, ele chama o povo para poder observar como o povo tem andado. Olha isso, versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco,
Comeis, mas não chega para fartai-vos. Bebeis para saciar-vos. Vestir, mas ninguém se aquece. O que recebe, salário recebe no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ora, amado, eu quero te lembrar isso. Olha como é que começa o versículo 5. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Depois ele vem, tem semeado muito, só que recolhido pouco. Depois ele vem, comeis, mas não chega para fartar-vos. Aí continua, bebei-vos, mas não dá para saciar-vos. Vestir, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. O versículo 5 e o versículo 7 vai falar a mesma coisa. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Sabe, o Senhor, ele reivindica com que a casa dele venha a ser edificada. Mas o povo não quer fazer. Lembra daquela canção? Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, princípio eterno e fim, acima das religiões. Sabe? O Senhor realmente não vai habitar em templos feitos por mão de homens. Mas o Senhor, ele habita no teu coração. Sabemos disso. Você é a igreja do Senhor. Nesse momento, estamos vivendo uma pandemia, onde que não podemos sair e ir para a igreja, ir para o templo, adorar o Senhor. Mas nós podemos fazer com que a nossa casa seja a casa de oração, com mais fervor. Podemos permitir que o Senhor venha a fazer a diferença de forma notória em nosso meio. O Senhor apenas reivindica com que a casa dele venha a ser casa de oração, a casa dele venha a ser, na verdade, reestruturada, venha a ser reedificada. E quem sabe a tua casa também possa ser reedificada também. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está o teu coração, eu não sei como você se encontra nesse momento, eu não sei como se encontra a tua vida nesse instante. Você que está parado aí para me ouvindo, eu quero te lembrar uma coisa importante, queridos, que o Senhor, aonde você está, o Senhor está te vendo. O Senhor está te ouvindo, Ele sabe da tua vida, da tua necessidade. E eu vou te dizer nesse momento, queridos, eu vou te dizer que o Senhor, ele pode mudar a tua causa. Ele pode mudar a tua vida. No versículo 9 vai falar assim, ó, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por sua própria casa. Eu quero te lembrar que o Senhor reivindica a sua casa. O Senhor reivindica a sua casa. Ele não quer que a casa dele fique em ruínas. Ele reivindica que o povo venha reconstruir, reedificar a sua casa. Quando o povo estava olhando para dentro de si, o Senhor, ele traz uma palavra para que o povo venha a se despertar. Um juízo veio sobre o povo. O Senhor reteve o orvalho. Você sabe que a água, ela é vida. Sem água, não tem vida. E sem chover, não tem vida. O que acontece? Nesse meio de caminho ali, o Senhor reteve o orvalho. Diz o versículo 11, o versículo 10. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. 11. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, o Senhor teve que usar de medida drástica para com que o povo viesse a atender o chamado do Senhor e assim reedificar a sua casa. O Senhor reteve o orvalho, a água dos céus. Com isso, parou a produção de frutas, cereais, enfim. O povo precisava de beber e não tinha como beber. As plantações, se você for olhar direitinho, não vai produzir. Porque a água, sem água não tem como, para regar não tem como produzir. Até que o povo, a partir daí, o povo desperta e começa a dar ouvido à voz de Ageu. Versículo 13 vai falar assim, então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor.
O Senhor despertou o espírito de Zorobabel e Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Eu quero dizer que a partir daí o povo começou a vir a trabalhar. O povo começou a despertar, o povo começou a perceber que precisava trabalhar na casa do Senhor. O povo começou a perceber que precisava de fazer a casa do Senhor acontecer, reedificar a casa do Senhor. E o Senhor começou a perceber o povo trabalhando. Se você olhar no capítulo 2, você vai ver uma coisa interessante. Olha aqui. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Sabe, o Senhor ele vai falando: trabalhai, povo, ou seja, ele vai usando Ageu para poder falar com o povo: trabalhai, vamos trabalhar, se esforçar, porque o Senhor é convosco, o Senhor dos exércitos é contigo. E assim o Senhor também vai trazendo proteção ao povo. O Senhor vai fazendo uma aliança com o povo. Ele vai lembrando a aliança que ele fez do Egito e assim por diante. Ele vai lembrando que o povo precisa de Deus e Deus precisa do povo também. Capítulo 2, versículo 6, assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Farei abalar as nações, e as coisas preciosas dessas nações virão. Encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, meus amados irmãos, o Senhor reivindica para si a sua casa, a sua adoração. Talvez você não compreenda, mas hoje o povo vive alheio. Passei algum tempo, olhei nas redes sociais e vi, tempos atrás, antes do carnaval, algumas pessoas vestidas de coronavírus. Vi algumas pessoas vestidas do diabo e outras de Jesus, e o diabo vencendo Jesus. Isso nas redes sociais. E vi também a pandemia começando lá na China, cidade de Wuhan. Chegou no Brasil. Chegou a você, chegou perto da tua casa. Você hoje toma conhecimento desse momento aí. A Bíblia fala que farei abalar as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, eu quero te dizer que pode vir e acontecer o que for. Se você estiver debaixo do centro da vontade de Deus, o Senhor cuidando de você, você não será abalado. Você não será abalado. Nessa noite, eu lembro como você pode se dedicar ao Senhor, se apresentar para o Senhor, se colocar para o Senhor. Permitir que você, o seu coração, seja o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo, seja a casa de Deus. E eu venho convidar você a olhar para dentro de si e ouvir a voz do profeta. Reedifique o templo do Senhor. Reedifique a sua vida. Reedifique a casa do Senhor. Reedifique. Levante. Se levante. Permita que o teu coração seja a habitação do Senhor. Permita que a tua vida seja a casa do Senhor. Igreja. A igreja pode estar fechada fisicamente, mas os céus estão abertos para te ouvir. Os céus estão abertos para nos ouvir. E nessa noite eu quero te convidar você a permitir que os céus abertos eles possam ouvir o seu clamor. Sabe? No capítulo 2 ainda, no versículo 9, vai dizer assim: olha, a glória da última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, porque este lugar farei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A casa do Senhor é lugar de paz. A tua vida é lugar de paz. E eu venho nessa noite te dizer: você merece o melhor. Você merece o melhor.
E eu venho nesse lugar, através dessa live, dizer essa palavra para você. O Senhor, Ele tem cuidado de você. O Senhor cuida da tua vida. O Senhor cuida de você. Mesmo que a casa do Senhor pareça que ela está esquecida. Mas nesse momento você confirma que ela não está esquecida. Nesse momento eu quero crer que você começou junto comigo a edificar novamente a casa do Senhor na sua vida. E a sua vida, ela vai ser movida de forma diferente. Você é a carta de Cristo. Você é a carta viva de Cristo. Você é uma bênção do Senhor. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida da tua vida. E o povo, ele começa então ali a construir a casa do Senhor, o templo do Senhor. Como diz em cima, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa da sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos. Olha o versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, porque diz o Senhor dos Exércitos, nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero dizer que a glória da casa do Senhor, ela vai encher de forma sobrenatural a tua vida. Ela vai fazer com que a primeira glória não seja nada e você possa ser uma bênção para a glorificação do nome do Senhor. Sê tu uma bênção. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa o céu